paz do Senhor. Estamos aqui para hoje fazermos a leitura do capítulo de número 14. Estamos falando novamente agora no capítulo 14 a respeito dos dons. Paulo, ele iniciou falando sobre os dons do Espírito Santo no capítulo de número 12. Depois ele abre um parênteses no capítulo de número 13 para falar aos coríntios que os dons do Espírito Santo nada são sem que haja amor no que está sendo feito. E agora ele retorna no capítulo 14 novamente falando acerca dos dons. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4 e você vai fazer a leitura completa deste capítulo aí na sua casa. Diz assim: que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar, pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Como a gente já tinha visto que os coríntios eles estavam muito orgulhosos acerca dos dons que eles estavam recebendo da parte de Deus. Então eles achavam que falar em línguas era algo de excelência, de valor, do qual eles deviam se orgulhar. E eles se orgulhavam muito e se achavam superiores pela capacidade de falar em línguas. E aí Paulo vai trazer este ensino para a vida deles de que o falar em línguas é bom sim, porque o falar em línguas, ele nos edifica, é uma conversa nossa com o nosso Deus, é uma conversa particular, onde apenas o nosso espírito está em espírito diante do nosso Senhor. Então Paulo vai dizer que embora falar em línguas seja sim edificante, profetizar ainda tem muito maior valor, porque quem profetiza edifica a igreja num todo, enquanto quem fala em línguas edifica apenas a si mesmo diante do Senhor. É uma conversa particular entre quem está falando e o seu Deus. E aquele que profetiza não edifica o corpo de Cristo em geral, a igreja de Cristo em geral. Paulo vai trazer agora aos coríntios a importância também de profetizar, de interpretar aquilo que está sendo falado em línguas. E Paulo então vai trazer a consciência desta igreja, a importância de edificar o corpo num todo. Paulo vai dizer que de nada adianta ele chegar lá no meio deles e falar em línguas e coisas que ninguém vai entender. Então ele prefere falar menos tempo, mas falar 5 palavras que toda a igreja seja edificada e compreenda e guarde no coração aquilo que ele está falando. Paulo está falando acerca da ordem do culto, daquele culto racional que temos que prestar ao Senhor. Um culto onde exista ordem e uma organização. Paulo vai trazer à memória deles que a conversão, o entendimento daquele que é descrente, enquanto entra na igreja do Senhor, ele vai entender quando eles falarem o que eles entendem. E se um descrente entrar no culto e houver muita gente falando em línguas ao mesmo tempo, o descrente não compreendendo o que está acontecendo, porque ele não tem conhecimento das línguas, ele vai pensar que todos estão loucos e vai sair dali sem entender nada e sem ser edificado. A palavra do Senhor, ela vem para nos edificar. Por isso Paulo vai dizer: vocês têm domínio sobre aquilo que recebem de Deus. O Espírito Santo, ele vai os ensinar a discernir aquilo que o Senhor está manifestando na vida de vocês. Portanto, tenham ordem durante o culto, não falem todos ao mesmo tempo, cuidado para edificar aqueles que entram, porque os gentios entravam nos cultos com eles, os gentios, eles entravam durante os cultos, e o que Paulo estava dizendo é que vocês têm que manifestar a palavra do Senhor para que eles venham a ter conhecimento do Evangelho de Cristo. Então, procurem com zelo profetizar mais do que eu falar em línguas, porque quando vocês falam em línguas, vocês têm que edificar a si mesmo, e eles estavam falando em línguas para se mostrar, Eles estavam falando em línguas, achando que
falarem em línguas, eles estavam querendo se mostrar para os demais irmãos. Aí Paulo vai dizer, não é isso, falar em línguas edifica você mesmo, é uma coisa particular sua com Deus. E para que a igreja toda seja edificada, para que o corpo seja edificado, que almas sejam convertidas ao Evangelho de Cristo, essas línguas elas precisam ser interpretadas para que esse povo entre na congregação e entenda o que está sendo ministrado. Paulo vai falar também a respeito das mulheres, que eu acho que vai ficar esses versículos também aqui de dúvida. Então quero falar rapidamente que Paulo, ele fala a respeito que as mulheres, se tiverem algumas perguntas, que chamem os seus maridos e perguntem a eles na sua casa. Com isso, Paulo não está dizendo que as mulheres elas não podem falar na igreja, porque senão desfaria o capítulo 11, onde nós lemos que Paulo também diz que as mulheres têm que cobrir, se não tiver o cabelo para cobrir sua cabeça, tem que usar véu para profetizar. Então elas profetizavam também no templo, elas falavam também no templo. O que Paulo aqui agora está trazendo como ensinamento, que historiadores dizem que existia um grupo de mulheres feministas que queriam ter maior autoridade sobre os profetas. E aí aqui Paulo vem trazer de volta aquilo que a gente já viu no capítulo 11, aquela hierarquia de Deus, que Deus é o cabeça, Jesus, homem e mulher. Então Paulo traz novamente esse cuidado. Mulheres não podem ter autoridade, domínio sobre os seus maridos. Dentro da igreja não podem fazer juízos e ter autoridade sobre os profetas de Deus. Não quer dizer que as mulheres não podem profetizar, têm que ficar caladas na igreja. Porque Paulo já tinha ensinado que as mulheres, desde que entrassem no costume da igreja, que cobrissem a sua cabeça, elas tinham sim que profetizar, que era para honra do Senhor, honra da sua cabeça, profetizarem na igreja, de acordo com os costumes da igreja naquela época. Então, fique bem claro que esse ensinamento de Paulo aqui acerca das mulheres, não é que as mulheres não podem falar na igreja, elas não podem ter autoridade sobre os profetas, elas não podem vir trazer juízo sobre os profetas, elas não podem ter maior autoridade sobre o seu marido, porque as mulheres que são submissas aos seus maridos, de acordo com a palavra do Senhor. Então, Paulo encerra esse capítulo. Paulo vai encerrar o capítulo 14, dizendo assim no versículo 39, portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Então Paulo estava dizendo, cuidem, o culto ao Senhor é um culto racional. Racional é quando a gente tem entendimento daquilo que está fazendo. Quando nós adoramos o Senhor, quando nós falamos em línguas, nós não saímos fora da nossa razão, nós não perdemos a razão, mas nós continuamos sabendo de tudo que está sendo feito ao nosso redor. O que Paulo está dizendo é mantenham a ordem na casa do Senhor, mantenham a decência e o controle das coisas na casa do Senhor, para que aquele que ainda não crê entre e vejam em você resplandecer o Evangelho verdadeiro de Cristo. Que Cristo te abençoe através desse capítulo, que ele fale ao seu coração e que ministre sobre você cada dia mais aquilo que ele veio nos ensinar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.